O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, respondeu a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará. Vos assenteis à tua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sobre as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo. Faz 18 séculos, perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo ali tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em elevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis, espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que
enredou por esse caminho, não tem de que se afastar daí. Ainda guia por pensamento, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos inimigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usar de rigor até por uma ofensa leve, como podereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se, nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para seres indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dadas circunstâncias, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, de que nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quando não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse um que vos será
levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo Apóstolo, Lyon, 1861. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma censura para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidência, com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenham cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros, lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, ocupa muitas vezes as faltas que censurais, ou condenam o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anatema, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José Espírito Protetor, por Deus, 1863. Sede indulgente com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgências houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai e os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência,
estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as que nos han ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedes ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão. Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios e que lhes pedes o favor de suas graças, para não reincidirdes neles, é a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o entender, com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu, que os olhares vossos levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor, fazer por eles o que pedireis fosse o vosso Pai Celestial para vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como Ele fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segue esse modelo divino. Caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como Ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi pensamentos, mas com coragem, ao vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João Bispo de Bordeaux, 1862. Caros amigos, sede severos convosco, indulgente para com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da Santa Caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para perderdes galgal cume da montanha do progresso, porque então haveis de mostrar-vos tão clarividente com relação ao próximo e tão cego
com relação a vós mesmo, quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino arqueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Por esses iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras, que lhes indicam o meio de se chegar ao término da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Febre, bispo de Nevers, Bordeaux. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprida com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Igualmente irrepreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação
de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja daquele que note os defeitos do próximo. O faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que convém se desvende o mal de outra? É muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número, segundo as circunstâncias, desmascarar o hipócrita, a hipocrisia e a mentira, para constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitas sem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. São Luís, Paris, 1860. Correção. 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita, ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias, serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá, perdoai, que o Senhor vos perdoará, abaixai-vos, que o Senhor vos elevará, humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo, faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para ser indulgentes. Porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras, como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer.
Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio, perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Oh, ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para ser desindulgentes e para não vos tomardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido, quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar sem querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores, mostrai-vos dementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Mas, há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas, interiormente, alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo e acrescentam: mas, não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado, esse único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas, o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, Apóstolo, Leão, 1861. 2 Correção, a indulgência 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente, e, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros.
Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor, quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem, ainda menos, do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles, é a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente, com o perdão, o amor, fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca, pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando, essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou, pregai-a, como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862, 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. E esta é uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber, nos olhos de vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que, nos vossos olhos, vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que
prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, nalgumas de suas dobras mais ocultas, o germen de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada: caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo, numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus, sem praticar a caridade. De qual fez ele uma lei para todas as criaturas, do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. 3. Correção: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. 19. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não é essa conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade, no primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá. Merecido S. Luís, Paris, 1860, 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre uma um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos, se não estudasse os modelos? S. Luís, Paris, 1860, 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem. É muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se toma apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem, do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860.